Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre os livros que eu li ano passado e como foi a minha experiência. Ano passado eu coloquei uma meta pequena de leitura, eu coloquei para me ler somente 6 livros. No caso, ler mais de 6, né? Essa foi a minha meta. E eu confesso que não foi um ano que eu li tanto como eu deveria ter lido, né? Porque eu passei uns meses, uns dias com um hábito de leitura bem ruim, sabe? Acabei não lendo tanto. Eu poderia ter lido mais livros, mas eu acabei lendo somente 7, e sem contar que teve um desses que eu comecei ano passado. E eu também comecei alguns livros que eu vou terminar somente esse ano. A maioria dos livros que eu li ano passado eram livros que já tinha aqui em casa, então livros falando sobre coisas da igreja, livros assim que não eram livros que eu procurava ler, sim porque eu tinha à minha disposição. Só que eu acho que nesse ano vai ser um hábito um pouco mais firme, porque eu consegui muitos livros em que eu já tava querendo, né? Como, por exemplo, o Box, da Jane Austen, que eu consegui, e eram livros assim que eu já tava querendo ler há um tempo. Então, os livros que você tem, ele influencia muito no hábito, né? Porque se for livros que você realmente está interessado, você vai querer ler mais. E esse ano eu consegui livros em que eu tava muito afim de ler há um tempo, então eu acho que meu hábito vai ser muito melhor do que o ano passado. E sem contar que eu tô com a constância de ler todos os dias, mesmo que seja só 10 páginas, que é a minha meta e que eu tô conseguindo ler no momento. Uma coisa aqui que eu tava pensando, eu não acho muito legal você pegar livros que você não tá tão interessado assim em ler. Obviamente vai ter momentos em que você vai ter que ler livros mesmo você não querendo, como por exemplo um livro de escola, né? Você vai ter que ler aquele livro para fazer uma prova. Ok, leia esse livro e faça a sua prova. Mas se você tiver a oportunidade de não ler livros obrigatoriamente, não leia. Porque não adianta você se forçar a fazer uma coisa que você não quer, que você não vai precisar, só pra ter aquele sentimento de olha como eu sou inteligente, eu li tal livro. Sem contar que esse livro não vai te ajudar a nada, né? Porque se você não tá interessado no assunto e se você não vai precisar desse livro, não adianta você pegar só pra falar que leu, sabe? Então eu acho muito importante a gente buscar começar esses hábitos, essas coisas, com um porquê muito forte. E começar com algo que seja realmente interessante. Se você for começar a ler um livro, comece por aquele livro mais clichê possível. Pode até começar por um livro que não seja tão bom. Para te despertar o interesse pela leitura, você tem que começar por um livro que você goste, né? Mas você não pode viver a sua vida lendo só livros bestas, né? Porque se você gosta de clichê, por exemplo, eles não vão te acrescentar em nada na sua vida e você vai perder muito tempo. Agora, se você começar por esses livros e for adentrando em livros que sejam realmente bons e que livros que realmente te acrescentem algo, isso vai ser muito bom pra você. Então, livros que eu recomendo muito é você, por exemplo, ler os livros clássicos, né? Porque como eles estão classificados como livros clássicos, você já sabe que eles são bons. Porque você pode começar um livro e perceber que a leitura dele não é tão boa. Eu acho mais fácil confiar nesses livros que são mais falados. Eu vou começar mostrando os livros que eu li ano passado. O primeiro livro que eu li, né, na verdade não foi o primeiro, foi um dos primeiros que eu terminei esse ano, foi esse livro aqui, Livro de Santa Faustina, o Diário de Santa Faustina. Esse livro eu comecei ano passado, eu li praticamente a maioria das páginas esse ano, eu não tinha avançado muito na minha leitura, e foi assim um livro muito bom pra mim. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei em ler esse livro foi primeiro que esse livro me acrescentou muito na minha vida espiritual, e algumas coisas que a Santa Faustina falava parecia que se encaixava com alguma fase da minha vida. Se eu tava passando por alguma coisa, parecia que ela tava falando pra mim. E sem contar que é muito bom você ler a vida de um santo, sabe? Porque você se sente mais próximo de Deus. Aquela santidade transborda pra você de alguma forma. E foi muito bom ler por causa disso, sabe? Quando você vai ler um livro de um santo, de alguém, de alguma coisa da igreja, eu acho que a maioria dos livros que eu leio, eu passo por isso. Eu sinto que eu não absorvi tudo que eu tinha pra absorver, porque não tem como eu absorver na primeira leitura, primeiro que eu só tenho 14 anos. Eu não consegui absorver 100%. Mas é aquela coisa de que é melhor você absorver 60% de um livro bom do que 100% de um livro ruim. Então, a maioria dos livros que eu já li é basicamente isso. Esse daqui nem tanto, né, porque a leitura é fácil,
Mas tem livros que eu senti muito isso, né, de que eu não consegui absorver tudo. E esse livro eu pretendo um dia reler de novo, né. Inclusive, eu já fiz uma live no Instagram falando sobre esse livro, falando toda a minha experiência. Então, quem quiser ver essa live, não foi uma das melhores. Eu tenho muita vergonha das minhas lives passadas, mas enfim. Vou deixar meu Instagram bem aqui, vocês podem procurar por essa live. Outro livro que eu li esse ano foi esse daqui, que ele é bem curtinho. Ele tem menos de 100 páginas. O livro foi escrito por uma irmã, né, irmã Maria Eunice. Esse livro é da Canção Nova e é A Cura das Feridas Interiores. Esse livro, gente, ele é muito interessante. Não somente para quem é católico, cristão, enfim, não, tá? É para qualquer pessoa. Obviamente, esse livro trata de espiritualidade, tem umas orações e umas coisas, tem sim, com certeza. Mas mesmo assim, eu recomendo esse livro para qualquer pessoa, sabe? Porque ele fala de como realmente superar as suas feridas interiores. Inclusive, eu deveria reler ele, né? Como ele é bem pequeno, seria muito rápido. Ele fala sobre a cura da autoimagem, a cura da depressão, a cura do medo, a cura do sentimento de rejeição, a cura da ansiedade e preocupação e como vencer a solidão. Então ele é muito interessante para todo mundo que passa por algum desse tipo de problema, trauma, enfim. E eu confesso que quando eu tava lendo esse livro, eu meio que iniciei uma série de lives e vídeos no meu Instagram falando sobre cada capítulo, como curar a autoimagem, como vencer a depressão, como não sei o que. Eu fiz uma série. Não terminei até hoje. Eu acabei não terminando essa série de lives por vários motivos. Primeiro que teve uma época que eu desanimei um pouquinho tá no Instagram, aí eu acabei parando e eu até hoje que eu tô no Instagram, né, eu trago stories e conteúdos. Eu não terminei essa série de lives, eu também não sei se eu vou terminar. Um dia talvez eu volte e faça tudo de novo, mas como já faz um tempo, eu não acabei não terminando e não vou terminar assim do nada. Mas acho assim, é muito interessante, realmente esse livro eu recomendo para quem estiver precisando, passando por alguma dessas coisas, desses traumas. Outro livro que eu li foi um documento da igreja, Sínodo dos Bispos, 15 Assembleia Geral Ordinária, Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, Documento Final, Carta aos Jovens. Foi esse livro aqui. E como eu disse pra vocês, eu acho que eu não consegui absorver tudo que tava nesse livro. E do meio pro final eu fui meio que desanimando na leitura dele, então eu lia muito rápido. Eu vou falar a verdade, eu não lembro de quase nada que eu li nesse livro. Eu li na época, marquei, nossa. Só que hoje em dia eu esqueci de tudo que eu li. Acabei não fazendo uma boa leitura. Eu poderia ter lido ele de uma forma melhor, ter anotado, ter feito resumo e essas coisas. Mas eu acabei meio que desistindo, sabe? Então só pra falar que eu terminei, eu fui lendo, mas fui lendo de qualquer jeito. Um livro muito bom pros jovens, claro que ele é. Ele fala sobre várias coisas, né? Como tá no título, fala sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. A primeira parte desse livro, o título é Pois a se caminhar com eles. E fala sobre uma igreja à escuta, 3 pontos cruciais, identidade, relações e ser jovem hoje. A segunda parte fala sobre os olhos deles se abriram. O primeiro capítulo é sobre o dom da juventude, o mistério da vocação, a missão de acompanhar, a arte de discernir. A terceira parte fala, naquela mesma hora voltaram. Fala sobre a sinodalidade missionária da igreja, caminhando juntos dia a dia, um renovado impulso missionário e formação integral. Esses são os nomes dos capítulos desse livro. É um livreto de 130 e pouco páginas. Eu recomendo esse livro, né, para os jovens, mas ao mesmo tempo, como eu disse, não consegui absorver tudo. Mas ele é muito bom, de verdade. E só leia mesmo se você realmente estiver interessado. Não leia por ler, porque você não vai conseguir absorver tudo. Outro livro que eu li esse ano foi esse daqui, 5 Minutos, do José de Alencar. Eu tenho um vídeo do canal falando só sobre esse livro, vou deixar no primeiro link da descrição. Mas esse livro aqui, gente, eu confesso, foi assim, eu acho que o melhor. Não o melhor, mas talvez o melhor, não sei. O livro, assim, que eu consegui ler mais rápido. Ele tem 78 páginas. Eu li ele em 3 dias, se eu não me engano. E assim, gente, eu realmente devorei esse livro.
sabe? Era uma história que eu realmente, assim, apaixonei por José de Alencar. Ele foi muito bom, a leitura desse livro. E eu gostei muito, muito, muito. É isso que é bom, né? Você ler livros que você realmente está muito interessado. E esse livro, além de eu estar muito interessada quando estava lendo, não era uma baixa literatura, não era um livro que realmente poderia me trazer algum ensinamento, enriquecer o meu imaginário, o meu vocabulário, enfim. Que era uma obra, né, um clássico da literatura brasileira de José de Alencar. E eu recomendo para todo mundo, é um livro muito bom mesmo. Me prendeu no começo ao fim. Outro livro que eu li esse ano foi esse daqui. Como se tornar um líder servidor, os princípios da liderança de O Monge e o Executivo. Esse livro aqui, O Monge e o Executivo, não é outro livro desse mesmo autor. Porém, eu nunca li ele, né, e eu já vi ele presencialmente, digamos assim, na casa de uma pessoa que eu fui. Mas esse livro aqui, ele fala um pouco sobre a liderança servidora, né? Ele é muito interessante a leitura, você aprende muita coisa. Esse tipo de livro é tipo o livro mais autoajuda, né? Livro que fala mais, reflete mais. Gente, eu não consegui terminar o vídeo ontem, mas cá estou eu, continuando. Esse livro aqui, né, é um livro que você tem que realmente parar para colocar em prática. Porque ele traz muitos ensinamentos de como se tornar um líder servidor, de como estar na liderança, né? A leitura dele é muito interessante, não é uma leitura cansativa. Não adianta você ler se você não for colocar em prática, porque ele traz muitos ensinamentos e até algumas das coisas que o autor ele colocou no começo do livro, tá? Esse livro realmente está ensinando como se tornar um líder servidor e é muito interessante. Vou pegar aqui uma página aleatória do livro e vou falar alguma coisa do livro para vocês entenderem mais ou menos como é interessante essa leitura. Uma frase do livro. A maior oportunidade que temos todos os dias de sermos atenciosos com os outros é a maneira como decidimos escutá-los. Uma coisa também que eu aprendi nesse livro, e que agora que eu tô fazendo esse vídeo que eu percebi, é que esse livro, ele fala bastante da escuta, né? Que você tem que escutar as pessoas. Esse é o melhor jeito de você lidar com as pessoas, é escutando, né? E eu aprendi isso em vários lugares, só que o livro também ensinou bastante disso. E eu gosto muito de tentar colocar isso em prática, porque às vezes quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente só quer falar da gente mesmo, só quer falar dos nossos problemas e nunca para pra escutar e nunca para pra realmente prestar atenção no que o outro tá falando. Então, uma das coisas que esse livro ensina é isso, né? E fala de muitas coisas, que mandar não é a mesma coisa que influenciar. Fala como é uma pessoa que realmente é uma influenciador, não é uma pessoa que manda, que impõe, sim uma pessoa que... Enfim, tá explicando tudo isso nesse livro, é muito interessante. Outro livro que eu li esse ano foi Tratados da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Outro livro que daqui a alguns anos eu vou ter que parar para ler de novo, porque eu também não sinto que eu consegui absorver tudo. Porque tem livros que você não vai conseguir absorver tudo, mas o pouco que você consegue absorver, ele já traz um grande ensinamento. E esse livro foi basicamente isso. É um livro, assim, muito bom mesmo, só que eu acho que é necessário ler muitas outras vezes para conseguir absorver mais do que São Luís Maria Grignion de Montfort, não sei falar. Mas eu preciso absorver muito mais do que esse santo fala, né, sobre a Santíssima Virgem. Então, não tem como eu falar desse livro, porque é um livro, assim, muito completo, digamos assim. Não tem o que falar, sabe? É só você lendo pra você saber do que eu tô falando. Enfim, eu recomendo a todos que leiam esse livro, tá? E só você lendo, você vai saber como que esse livro é bom. Outro livro que eu li esse ano, ele não tá aqui, porque eu emprestei pra uma amiga minha. Eu tenho um livro também no canal sobre esse livro, que é A Seleção, né? Um livro, assim, digamos que baixa literatura, né? É um livro clichê, mas é uma leitura, assim, que a gente consome muito rápido, né? Eu li em 3 dias, 2 dias, não sei, não, acho que foi mais. Só que, assim, eu li ele muito rápido mesmo. E é um livro, assim, que você vai devorar ele facilmente. Só que, assim, eu recomendo que você compre livros que sejam mais bons,
né? Apesar de ser muito bom, não é algo que vai acrescentar, não é algo que vai te ensinar, não é... É só um livro para passar o tempo, né? Ele não traz ensinamentos, não te faz uma pessoa melhor, não enriquece o seu imaginário. É só um livro clichê, sabe? Então, eu recomendo mais livros que sejam clássicos, livros da Jane Austen, livros que tragam algum ensinamento, enriqueçam o seu imaginário, enfim. Pode ler, só que não espere muita coisa. Sim, eu não tô falando que esse livro é ruim. Não, não é ruim. Mas existem livros melhores. Então, gente, esse foi o vídeo falando sobre as minhas leituras desse ano. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero... E comente aqui embaixo quantos livros você leu esse ano, quais foram eles. Se não dá pra colocar todos, coloque o que você mais gostou. Eu quero muito saber, eu quero muitas recomendações. Eu vou dar um spoiler, eu sei que eu já avisei isso no Instagram. Mas eu vou falar. O próximo vídeo eu vou mostrar os meus materiais escolares de 2022. E eu tô muito ansiosa pra esse vídeo, eu ainda vou gravar. Eu comprei os materiais hoje. E é um vídeo assim muito aguardado. E próxima semana vai ter vídeo de material escolar no canal. E é isso, se você não é inscrito, por favor se inscreva e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.